Na história original, o Taiki escolhe o badminton. Ele divide o ginásio com a Chinatsu, só que cada um fica no seu próprio mundo. Mas e se a gente alterar essa escolha lá no ensino fundamental? Com a mesma bola na mão, o cenário muda completamente. O Taiki entra na EMEI direto para o time masculino de basquete. O treino das 6 da manhã perde aquela linha invisível dividindo a quadra. Agora eles compartilham o mesmo aro e os mesmos conceitos táticos desde o primeiro dia. A conexão entre os dois vira algo imediato. E é aí que você tira a conclusão mais óbvia de todas. Você logo pensa que isso cria o casal perfeito de cara. Eles treinam juntos e chegam no nacional sem nenhum atrito. O problema é que a realidade do esporte não perdoa. A Chinatsu não é uma gênia inalcançável. Ela é uma jogadora mais madura, com fundamentos repetidos até virarem hábito. O Taiki é esforço bruto tentando alcançar anos de consistência da garota que ele ama. Será que essa comparação esmaga o garoto antes mesmo do romance começar? Bora descobrir. Como eles já dividem a mesma bola, o primeiro dia de aula muda tudo. Às 6 da manhã, o Taiki entra no ginásio da EMEI. No original, ele ia direto para a metade da quadra do badminton. Aquela rede esticada criava uma fronteira segura. Era um canto onde ele podia só admirar a Chinatsu de longe, sem medir o próprio talento contra o dela. Só que aqui, essa barreira protetora não existe. Ele vai direto para a tabela dela. A garota arremessa, a bola rasga a rede e o Taiki já puxa o rebote. Ele devolve o passe no peito na mesma hora. O suor e a velocidade dele servem só para otimizar o tempo da estrela do time feminino. Lembra que a Chinatsu já curtia o Stephen Curry? Então o treino dela vira repetição paciente de mecânica, equilíbrio e saída rápida do arremesso. O Taiki observa cada detalhe, mas também vira o corpo extra que pressiona, fecha o espaço e obriga a garota a ajustar o tempo. Eles discutem rotação da bola, base dos pés e como arremessar com alguém chegando atrasado, mais forte, na contestação. A convivência vira uma troca técnica íntima, só que perigosa para a cabeça de um novato que confunde aprendizado acelerado com cobrança impossível. O abismo entre a experiência dela e a pressa dele fica escancarado toda santa manhã. A admiração passiva nunca chega a se formar do mesmo jeito, porque agora cada elogio a Chinatsu também lembra ao Taiki tudo que ainda falta no próprio jogo. Avançando para as primeiras semanas de aula, com a mesma bola na mão, um idioma exclusivo nasce. O Taiki e a Chinatsu começam a conversar em código. Eles descansam no banco do ginásio. O assunto passa longe de um bom dia genérico. Eles debatem a aderência exata dos tênis na madeira. Discutem a dor chata no joelho depois de um pick and roll mal feito. E é bem nessa hora que a Hina pisa na quadra. Lá no original, ela usava esse espaço para provocar o garoto e medir o humor dele entre um treino e outro. Ela chega hoje esperando brincar do mesmo jeito, porque conhece o Taiki há tempo demais para desistir só porque ele mudou de esporte. Só que ela encontra uma barreira nova. O Taiki responde, sorri de leve, mas volta rápido para os olhos da Chinatsu e para a discussão da jogada. Não é desprezo pela Hina, é a ansiedade de não perder nenhuma migalha daquele mundo que agora parece decidir o valor dele. A Hina trava por um S, depois tenta transformar a piada em pergunta. Ela pede para explicarem o lance, finge entender o jargão e provoca o Taiki por falar sério demais. Só que percebe que, naquele horário, competir pela atenção dele exige mais do que carisma. O Kyo assiste tudo de longe. Ele nota a amiga sorrindo para disfarçar o incômodo e, mais tarde, tenta traduzir a mudança para ela. Não é que o Taiki tenha esquecido os outros, é que o basquete virou a língua pela qual ele mede a própria coragem. A bolha do basquete não expulsa a Hina de uma vez. Ela ainda tem história, intimidade e coragem para cutucar o Taiki fora dali. Mas a aproximação casual baseada só em suor perde força, porque a quadra comum agora pertence a uma conversa que ela precisa aprender por fora. Nessa linha, o triângulo amoroso não morre na raiz, ele nasce torto. A Hina continua por perto, só que passa a correr atrás de brechas fora do ginásio, enquanto a Chinatsu ocupa o espaço diário onde o Taiki se sente mais vulnerável. Enquanto isso, no time masculino, com a mesma bola na mão, o vácuo de rivalidade logo é preenchido. Lá no original, o rigoroso Ryu era o grande muro do Taiki no badminton, alguém que colocava limite na resistência dele todos os dias e transformava treino em perseguição constante. Só que aqui, esse veterano sai da equação principal. No lugar dele, surge o as do time masculino de basquete, carismático, provocador sem crueldade e viciado em leitura coletiva. A assinatura dele vira uma frase simples para o novato. Você não perde para a bola, perde para a rotação.
Nas semanas seguintes, o treinador organiza um treino misto de meia quadra para testar comunicação e defesa de ajuda. O As marca o Taiki de longe, não para humilhar, mas para caçar o padrão. Quando o garoto se assusta, ele corre atrás da bola e abandona o próximo encaixe. O As cai na mesma equipe da Shinatsu. Ela corta para dentro depois de uma tela simples e o veterano solta um passe sem olhar no tempo certo. Não parece magia. Parece dois jogadores experientes reconhecendo o espaço antes do Taiki entender qual cobertura deveria ter protegido. Eles mostram uma sincronia construída por fundamentos, repetição e maturidade competitiva. O Taiki corre de um lado para o outro suando em bicas, mas chega meio segundo atrasado nas ajudas. O As aponta com 2 dedos para a quadra, como quem diz que o buraco nasceu antes da cesta. Na história original, o Taiki ainda conseguia lutar contra a força bruta do Haryu. Ele devolvia a peteca na raça usando pura resistência física até o senpai cansar. Mas o basquete não perdoa a falta de visão de jogo. O As não precisa humilhar o Taiki fisicamente. Ele só toca a bola por cima da cabeça do novato. O veterano bate na mão da Chinatsu e elogia a paciência dela para esperar a defesa morder. Depois passa pelo Taiki e solta, sem maldade: "Energia você tem. Agora para de quebrar a rotação." O garoto ouve aquilo como provocação, conselho e sentença ao mesmo tempo. Ele percebe que pode virar um peso morto no exato esporte da garota que ama. A síndrome de impostor não nasce de uma humilhação isolada. Nasce da sensação de que todo passe atrasado confirma a frase do As, enquanto cada elogio a Shinatsu lembra o atraso dele. Tudo segue tenso até que, com a mesma bola na mão, a intimidade doméstica vira um campo minado. Os pais da Chinatsu viajam, e ela se muda para a casa do Taiki. No original, dividir o teto aproximava os dois por silêncios, regras e constrangimentos. Aqui, tudo isso continua, só que contaminado pelo mesmo esporte. O primeiro jantar já mostra o risco. A TV passa um jogo da NBA e a Chinatsu quase transforma a mesa numa prancheta com copos e um saleiro. Ela se empolga, para no meio da explicação, e percebe que talvez esteja invadindo o único lugar onde o Taiki deveria descansar. O Taiki encara os copos na mesa e força um sorriso. Ele quer aprender, mas também começa a evitar momentos comuns por vergonha de parecer fraco até dentro de casa. A mãe nota o cansaço nos olhos dele. O Kyo percebe que as conversas viraram treino disfarçado. Com a Chinatsu por perto todos os dias, o Taiki se frustra tentando alcançar o nível de elite da Emei e o dela. Só que o preço aparece no estudo, no sono e na recuperação das pernas. A pressão do nacional vira uma panela única sob o mesmo teto, misturando afeto e comparação. O problema é que a realidade da quadra não aceita atalhos teóricos, e a casa também não aguenta virar ginásio 24 horas. A falsa segurança do garoto cresce junto com a exaustão, até parecer confiança bem na hora errada. Ou é o que você pensaria, avançando direto para amanhã do torneio de Saitama? Com a mesma bola na mão, a realidade cobra a conta. O torneio de Saitama começa e o barulho das arquibancadas lotadas engole a quadra da Emei. O garoto pisa na madeira desesperado para provar que pertence ao time. Ele corre sem parar, pressiona a bola, grita cobertura e tenta compensar a falta de leitura com energia. Por alguns minutos, isso até incomoda o adversário, só que também revela um padrão previsível. O rival nota que o novato morde a primeira movimentação e começa a atacá-lo em cadeia. A bola gira pelo perímetro, o ala corta nas costas dele, outro jogador puxa a ajuda e cada rotação obriga a Emei a tampar um buraco novo. Nos últimos segundos da partida decisiva, o armador adversário simula o passe para o canto. O Taiki hesita meio passo, preocupado com a infiltração anterior. O ala da Emei tenta compensar. O pivô precisa sair do garrafão e a defesa inteira perde o encaixe. O passe extra encontra o pivô rival livre nas costas da rotação. Não é uma falha solitária arrancada do nada, é a última peça de uma sequência que o adversário construiu em cima da pressa do Taiki. A cesta da eliminação cai suave na rede. Na história original, o Taiki perdeu no badminton para o Yusa. Aquilo foi uma derrota solitária, um limite do próprio corpo em um esporte individual. Aqui, o erro dele pesa dentro de uma engrenagem coletiva. A Emei cai porque a defesa inteira foi desmontada, mas o Taiki sabe que sua ansiedade abriu a primeira rachadura. Ele sofre uma humilhação tática no esporte da garota que ama e desaba de joelhos no piso. Ele levanta a cabeça e vê a Chinatsu assistindo lá do alto em silêncio. A vergonha queima o rosto do garoto na hora e logo depois, o cenário inverte. Agora é o novato quem senta nas arquibancadas para assistir à final feminina.
A Shinatsu não domina como uma máquina perfeita. Ela sofre com a marcação agressiva. Lembra dos fechamentos desesperados do Taiki nos treinos da manhã e usa um passo lateral treinado contra ele para achar espaço no arremesso decisivo. O time feminino garante a vaga para o Nacional, mas não por milagre romântico. A classificação vem da rotação inteira, da liderança silenciosa da Chinatsu e de uma solução específica lapidada em treinos duros. Ela procura o garoto na torcida e encontra olhos devastados demais para comemorar junto. O fôlego infinito não serve de muito quando a leitura chega tarde. O custo da falta de maturidade competitiva é cobrado sem piedade nesta linha, enquanto a vitória da Chinatsu deixa a comparação ainda mais amarga para o Taiki. Nos dias seguintes à derrota, com a mesma bola na mão, a dor da derrota muda de idioma. A Hina encontra o Taiki destruído num banco de praça logo depois da eliminação. Ela senta do lado dele e tenta puxar aquele sorriso caloroso de sempre. A garota solta um clássico, "Você deu o seu melhor", esperando aliviar o clima. O Taiki até agradece o apoio em voz baixa. Só que a cabeça dele passa longe dali, travada naquele erro de cobertura no garrafão. Lá no original, a Hina usou a derrota no badminton para se aproximar do garoto. Mas aqui, um tapinha nas costas não conserta uma falha tática. E é bem nessa hora que a Chinatsu aparece na praça. A estrela do time feminino não chega com pena exagerada nem com bronca. Ela observa o rosto do Taiki por um instante, como se medisse se ele aguenta ouvir a verdade naquele momento. Ela para na frente dele e pergunta, com cuidado, "Você quer que eu fale como amiga ou como jogadora?" Quando o Taiki escolhe a segunda opção, a Chinatsu aponta para o tênis dele e explica onde a base dos pés abriu espaço no último lance. O rosto do Taiki levanta na mesma hora. Ele respira fundo, não porque a dor passa, mas porque aquela objetividade gentil o trata como alguém que ainda pode corrigir o erro, e não como um coitado precisando ser protegido da própria derrota. A ginasta assiste aos dois mergulharem num debate tático ali mesmo, mas dessa vez não interpreta aquilo como uma porta trancada para sempre. Ela entende que, naquele assunto, a Chinatsu alcança o Taiki primeiro. Então guarda a frustração e começa a pensar em outro caminho. Sem falar o idioma da quadra, a Hina não desaparece. Ela recua naquele momento, procura o kill depois e decide focar 100% na ginástica rítmica como resposta própria, não como rendição. O triângulo enfraquece, mas fica mais silencioso e mais difícil de ler. Avançando para o verão brutal que se aproxima, com a mesma bola na mão, a reconstrução exige sangue, mas não nasce de um estalo heróico. Depois da eliminação, o treinador corta alguns minutos do Taiki em formações mais ofensivas. O As mostra no vídeo que suas melhores posses não viraram cesta, viraram segundos comprados para a defesa recompor. O novato começa a entender uma coisa amarga. Talvez ele não precise virar um pontuador brilhante para sobreviver no esporte da Chinatsu. O problema é aceitar que seu valor pode estar nos atrasos, nos desvios, nas coberturas feitas a tempo e nos erros que ninguém aplaude. Às 6 da manhã, ele para na frente da Chinatsu no ginásio vazio. O novato não pede mais dicas de arremesso como se isso resolvesse tudo. Ele entrega a bola e pede para ela atacá-lo de verdade, repetindo situações em que ele costuma quebrar a rotação. A veterana percebe o desespero no olhar dele, mas não transforma aquilo em duelo romântico. Ela aceita com uma condição simples. Depois de cada posse, eles param, respiram e nomeiam o erro. Vencer uma jogada não vale nada se o Taiki não souber repetir a leitura amanhã. Na história original, o Taiki reconstruiu a própria base correndo sozinho pelas ruas nas férias. Aqui, o treino vira repetição tática contra a garota que ele ama. Defesa de infiltração, close alto no canto, ajuda curta, volta para o marcador e mais uma falha anotada no corpo. O suor escorre no piso enquanto ele foca sua estamina absurda em uma função menos brilhante. O plano não é virar salvador do time, e sim um defensor confiável. O As passa por alguns treinos, observa duas posses e repete. Se você atrasa o ataque, já ajuda. Num desses treinos matinais, a Chinatsu infiltra rápido no garrafão. Ela freia do nada, cria espaço e puxa um step back inspirado no Curry. Nas primeiras tentativas, o Taiki morde a finta, escorrega no retorno e chega tarde o bastante para ouvir a bola cair limpa. O corpo dele queima de exaustão, mas a repetição começa a mudar o reflexo. Em vez de saltar no primeiro movimento, ele segura a base, lê o quadril da Chinatsu e avança só quando o arremesso realmente sobe, ainda um pouco atrasado, mas menos perdido. A mão dele toca a bola no alto a única vez, desviando o arremesso para fora. Não é um domínio novo sobre a Chinatsu, nem uma virada definitiva.
É só um bloqueio limpo no meio de muitas posses perdidas, justamente por isso mais honesto. O novato desaba na madeira, ofegante e encharcado de suor. A Chinatsu olha para a mão vazia, impressionada, mas logo aponta as jogadas anteriores também. Ela reconhece o progresso sem vender milagre. Aquele bloqueio nasceu de paciência, e a maioria dos duelos ainda foi dela. Aquele esforço confuso no ataque começa a ceder espaço para uma arma real, mas cheia de custo. O Taiki assume aos poucos a identidade de operário, focado em atrasar o talento alheio, comprar meio segundo para os companheiros e não deixar a rotação quebrar por culpa da própria ansiedade. A ilusão de ser um gênio no ataque começa a morrer ali, mas não sem deixar ferida. No lugar dela, nasce uma identidade mais dura. Um defensor que aceita carregar tarefas ingratas para continuar útil no mesmo esporte da Chinatsu, avançando direto para os últimos dias das férias de verão. Com a mesma bola na mão, o equilíbrio não chega como cura completa. O calor do verão recua, e o time masculino da EMEI ganha uma peça mais confiável, mas o Taiki ainda sente a comparação toda vez que vê a Chinatsu arremessar sem desperdiçar movimento. Ele passa bem longe de ser a estrela brilhante do ataque. Só que adversários que tentam infiltrar agora encontram alguém disposto a gastar o corpo em cada passo lateral. Não é um muro invencível, é uma presença chata, insistente, capaz de atrasar a jogada o suficiente para a defesa respirar. A síndrome de impostor não derrete de uma vez, ela apenas perde o controle absoluto sobre ele. O Taiki assume o papel de carrapato defensivo, virando um motor discreto da equipe, e aprende que utilidade também pode ser orgulho quando nasce de uma escolha sustentada todos os dias. Lá na história original, os dois caminhavam em trilhos paralelos. A rede do badminton dividia o ginásio e isolava as batalhas de cada um. Aqui, eles pavimentam uma estrada parecida, mas não idêntica. A Chinatsu não enxerga mais só um fã suando do outro lado da linha, enxerga alguém que escolheu ficar perto do mesmo peso, mesmo sabendo que a comparação diária poderia machucar. O relógio do ginásio bate 6 da manhã em ponto. A dinâmica de um garoto admirando a ídola de longe muda antes mesmo do treino começar. Ainda existe admiração, só que agora ela vem misturada com cobrança, parceria e um medo constante de não acompanhar o ritmo dela. Eles amarram os cadarços no banco em silêncio. Os dois levantam juntos, prontos para suas respectivas chaves, carregando o peso do mesmo esporte de formas diferentes. A Chinatsu leva a expectativa e liderança. O Taiki leva a marcação, resistência e a teimosia de não fugir da própria função. O abismo entre experiência e esforço não desaparece sob o som da bola quicando. Ele continua ali, só que o Taiki encontra uma ponte estreita dentro dele. Quando os tênis pisam na madeira polida, a distância ainda dói, mas já não impede os dois de avançarem.